Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, dia de Santa Cecília, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 19, de 45 a 48. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa deve ser lugar de oração, mas vós a transformastes em caverna de ladrões. E ele ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os escribas e os líderes do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam meio de fazê-lo, pois todo o povo o ouvia extasiado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia, desta sexta-feira, vem apresentar esse Jesus que vai ao templo todos os dias. Vai ao templo para orar, mas vai ao templo principalmente para ensinar. É para isso que Jesus vai ao templo. E o Evangelho vem nos dizer que é todos os dias que ele faz isso. Que ele ensinava todos os dias no templo. O Senhor não ensinava em qualquer lugar, mas no templo. Então hoje o Evangelho também nos convida para isso. Para esse Jesus que todos os dias vem ao nosso encontro nos ensinar, para aprendermos com Ele, para nos deixarmos ser conduzidos por Ele. Mas o Evangelho também nos apresenta logo do início esse Jesus que, entrando no templo, começa expulsando os vendedores. Ele começa tirando do templo, da casa de oração, o que não é correto. E esse Evangelho nos apresenta logo do início esse Jesus que não tem receio de ir de contra o que não está certo, ao que vai em contra os seus ensinamentos. E aí ele nos faz uma afirmação que nós devemos guardar e vivermos, que a casa dele é casa de oração. E que, sendo casa de oração, nós não devemos fazer dela um meio de comércio, porque era isso que estava acontecendo. A casa de oração estava sendo feito um meio de comércio. Então o Senhor nos chama a atenção nesse dia também, para não fazermos da sua casa um meio de comércio. Mas essa atenção não é só com o templo, mas é conosco mesmo em particular, para que a nossa relação com Deus, com o Senhor, não seja essa relação de comércio, essa relação de troca, mas seja uma relação de confiança, de amor. E é isso que o Senhor vem nos ensinar nesse dia. Por isso, os líderes, os grandes daquela época, não achavam meio, procuravam, mas não encontravam meio de tirar a vida dele. Porque o povo o ouvia extasiado, porque ele falava da verdade. Ele não falava apenas o que aquele povo queria ouvir ou o que eles simplesmente queriam ouvir, mas Jesus falava a verdade. Mas não qualquer verdade, mas a verdade que ele vivia. Então, que o Espírito Santo nos ensine nesse dia a sermos operário cristão, a sermos operários que dão testemunho de Jesus nas nossas ações, no nosso respeito para com Deus, no nosso cuidado em fazermos, falarmos, vivermos aquilo que é da sua vontade. Então, que o Espírito Santo nos conceda nesse dia a graça de reconhecermos tudo em nós que diz respeito a esse Deus. Tudo em nós que
não respeita o que torna a casa do Senhor, o que torna-nos, nós como templo do Espírito Santo, um lugar que não pode ser habitado por Deus. Mas que sejamos e façamos das nossas casas, do templo do Senhor, um lugar de oração, um lugar de encontro, onde todos possam vir e encontrá-lo. Que o Espírito Santo nesse dia nos conduza para isso, para sermos participantes do mesmo corpo, do mesmo pão e do mesmo cálice de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.